Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo período de Direito da Faculdade São Lucas. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, ainda que remotamente. O que vocês têm feito é muito bacana, é heróico, tá? É muito difícil. Eu sei que é muito difícil ter aula assim, né? Eu sei que é complicado. Para nós, professores, também não está fácil, tá? Também está complicado. Então nós estamos juntos, todos nós, alunos e professores, e a equipe, né? As secretárias, etc. Todo mundo fazendo o melhor que a gente pode para que a gente consiga entregar para você o melhor conteúdo possível. Eu sei que não é fácil, eu sei mesmo, tenho certeza, tá? Eu sei que vocês têm aí várias dificuldades, várias limitações, tem a vida de vocês, suas necessidades diante dessa situação, mas fiquem com a gente que nós estamos trabalhando aqui sempre para entregar o melhor possível para vocês, tá bom? Espero que quanto antes, né, mal posso esperar para a gente estar de volta novamente na sala, tá? Na sala de aula, na nossa normalidade, na sala 14, aquela sala do cantinho, enfim. Bom, gente, hoje temos um pepino para descascar. Hoje temos um problema. Hoje nossa aula é uma aula muito complexa, é uma aula muito pesada, tá? Na verdade são duas partes, uma hoje e outra semana que vem. Tá? Não é uma aula fácil, não é uma matéria fácil. E a matéria é controle de constitucionalidade. Tá? Gravem esse nome, gravem essa matéria, é uma matéria extremamente importante dentro da teoria geral do direito constitucional. Tá? Você tem a obrigação de conhecer bem o controle de constitucionalidade e como ele funciona. Tá? Não é uma matéria fácil, já advirto vocês. Tá? A grande questão, né, em compensação, o que eu posso dizer para vocês é que, passando de controle de constitucionalidade, aí é só brisa, aí é só matéria suave, aí eu diria para vocês que não tem mais nada assim pesado pela frente. Tá? O último grande obstáculo de vocês é certamente o controle de constitucionalidade. Essa matéria, nós estamos bem adiantados, né, já que não teve revisão, não teve prova, não teve vista de prova, não teve nada disso. Essa matéria a gente deveria estar tendo final de abril, início de maio, né? Mas, enfim, né? A nossa prova, aliás, que eu acho que seria hoje, né? Essa prova de constitucional eu acho que seria hoje. Mas, enfim, né? Isso não interessa agora, isso não tem importância. Gente, então vamos lá. Nossa matéria de controle de constitucionalidade é uma matéria que despenca na OAB, despenca em concursos, não é uma matéria fácil, então eu preciso que você preste atenção comigo, tá bom? Teve dúvida? Bota lá no fórum, tá? Bota lá no chat, eu vou estar no chat no horário de aula, tudo bem? Então, por favor, tá? Eu quero ajudar vocês, então eu preciso que vocês estejam próximos de mim. Se teve dúvida, apresenta a sua dúvida, posta pra gente, que a gente vai resolver da melhor forma possível, tá bom? Bom, então sem mais, né, no momento, sem mais, vamos dar início ao nosso conteúdo do dia, ao nosso tema do dia. Meus caros, vocês já estão cansados de saber, desde o semestre passado, né? Já viram a pirâmide de Kelsen, né, no semestre passado, com o professor de introdução ao estudo do direito, não sei quem fui, né? É, Vocês já viram a pirâmide de Kelsen, vocês conhecem, a, vocês sabem que o ordenamento jurídico, que é o conjunto de todas as normas jurídicas brasileiras, ele não é um conjunto esparso. Essas normas não estão simplesmente espalhadas pelo ordenamento. Essas normas têm uma ordem, elas têm uma hierarquia, né? Até porque daí o nome, né? Ordenamento jurídico, né? O conjunto de todas as normas do sistema jurídico brasileiro, né? E essas normas são organizadas de modo que no topo delas, no topo de todas, encontra-se
né, no topo de todas, encontra-se a Constituição Federal. Então, a Constituição é a norma fundamental, né, a norma que inaugura o ordenamento jurídico brasileiro de 88, estrutura esse ordenamento inteirinho, né, e é ela que rege o ordenamento. Ela é o alfa e o ômega do ordenamento jurídico nacional. Né? Então, você tem aí a ideia da supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição significa dizer que a Constituição é a norma suprema no ordenamento jurídico, de forma que todas as demais, são obrigadas a respeitar as limitações, né, as limitações formais, limitações materiais, limitações procedimentais que são impostas a elas pela Constituição. Pela Constituição. Tudo bem? Nada, nenhuma norma no ordenamento jurídico pode ser feita ao arrepio da Constituição, ferindo a Constituição. A ideia é que a Constituição, como pináculo da ordem jurídica brasileira, estabeleça, organize e discipline como devem se comportar, como devem ser produzidas, qual é o conteúdo, enfim, de todas as normas, de todas as demais normas. Essa é uma característica, claro, né? Essa é uma característica das constituições rígidas. Essa é uma característica das constituições rígidas. Né? As constituições flexíveis não tem por que ter um controle constitucional, controle de constitucionalidade. Né? O controle de constitucionalidade é um advento, né? É algo que só tem razão de existir para as constituições rígidas. Porque para a Constituição flexível, pensa bem, se o processo de alteração da Constituição é o mesmo que de produzir uma lei ordinária, muito mais fácil alterar a Constituição. Se a Constituição não permite, ou permite algo ou não permite, eu quero mudar isso, muito mais fácil mudar a Constituição. Então a Constituição flexível não tem porquê, né, não faz sentido que ela possua um controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade está vinculado às constituições rígidas, que é o nosso caso. Né? Aliás, a grande maioria das constituições do globo são constituições rígidas. Então, meus caros, nós temos aqui, né, da supremacia da Constituição, nós temos a ideia da supremacia, né, da superioridade do poder constituinte, vocês já estudaram, né? A superioridade do poder constituinte sobre os poderes constituídos, que são justamente os poderes que são criados e disciplinados pela Constituição. O judiciário, legislativo, executivo, etc. Né? E as suas atribuições. Tudo isso é regulado por quem? Pela Carta Magna, pela Constituição. Né? Então, em razão da rigidez da Constituição, meus caros, em razão da sua rigidez, é necessário que constantemente existam mecanismos de revisão do ordenamento jurídico de modo a filtrar e excluir desse ordenamento normas que estejam em desacordo com o que reza a Constituição. Então, em razão da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico, é necessário que exista um processo de revisão das normas judiciais, das normas legais, né, das normas jurídicas, a fim de que seja possível filtrar e excluir do ordenamento todo e qualquer tipo de norma que fira a Constituição. Isso não pode existir. Né? Uma norma judicial, uma norma legal, uma norma jurídica que fira a Constituição, que esteja em desacordo com a Constituição, ela precisa ser localizada e ela precisa ser excluída do sistema jurídico, do ordenamento jurídico. Tá? Então, é justamente esse processo que dá a supralegalidade da Constituição. É por isso que a gente diz que a Constituição é a lex legum, é a lei das leis. Né? É a lei das leis. É justamente isso que garante a supremacia da Constituição. É a certeza, né, de que qualquer norma jurídica
que esteja em desacordo com o diploma constitucional, com a Carta Constitucional, será sistematicamente cassada e eliminada do ordenamento. Ou seja, nada pode permanecer no ordenamento jurídico, nada pode permanecer que agrida, que fira a Constituição Federal. Nenhuma norma pode prevalecer, nenhuma norma pode permanecer, nenhuma norma pode produzir seus efeitos se ela fere a Constituição. Ok? Então é isso, é justamente esse mecanismo que garante a supremacia da Constituição no ordenamento jurídico. Bom, e aí, meus caros, a gente entra no ponto que é o poder legislativo. Nós sabemos que via de regra, né, o próprio artigo 5º, inciso 2º, que a gente já estudou. Lembra qual é o artigo 5º, inciso 2º? Tem que saber de cabeça, hein? Tem que saber de cabeça. Não sabe, vai lá olhar depois. Não agora. Agora assiste o vídeo. Depois você vai lá. Artigo 5º, inciso 2º. O artigo 5º, inciso 2 é o artigo que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 2, ela elege como norma preponderante, como a norma mais comum do ordenamento jurídico brasileiro, a lei. Então, a norma jurídica, por excelência no ordenamento jurídico, é a lei. É claro que não é só o legislativo que produz normas jurídicas, é claro. O judiciário produz normas jurídicas, o executivo produz normas jurídicas, mas a grande maioria das normas são produzidas pelo poder legislativo. Então, o legislativo é aquele que recebeu a competência conferida diretamente pela Constituição Federal para criar as normas, né? De forma, vamos falar assim, na acepção, né? Na concepção da teoria da tripartição dos poderes, da separação constitucional dos poderes, o poder legislativo foi aquele que recebeu de forma típica, não de forma atípica, de forma típica, a função de produzir normas no ordenamento jurídico. Os outros dois poderes produzem? Sim, de forma atípica. Né? De forma atípica. Né? Claro que sim. Mas de forma típica, esse trabalho recai, né? É uma função que recai sobre o poder legislativo, que recebeu competência da Constituição para criar normas. Só que é o seguinte, né? A Constituição também colocou a receita para a criação de normas e o conteúdo que as normas têm que ter. Né? Limitações materiais, limitações formais, né? Que as normas devem ter. E o legislativo tem o dever, tem a obrigação de... Desculpa. O legislativo, na produção, né, na realização do seu trabalho, na criação das normas jurídicas, o legislativo tem o dever de assegurar que a disciplina constitucional sobre a criação de normas seja observada. Então, o legislativo, quando ele vai criar normas jurídicas, ele tem que ter um olho na Constituição. O que a Constituição está dizendo? Como é que a Constituição quer que seja esse processo de criação de lei? De emenda constitucional, de lei complementar, de lei ordinária? Né? E quais as matérias? Né? Qual matéria não pode ser por lei ordinária? Qual matéria não pode estar em emenda? Vocês já sabem. Né? Então tudo isso vem da onde? Da Constituição. O legislativo, quando vai criar as suas normas, ele precisa observar isso. Num mundo ideal, as normas produzidas pelo legislativo, o legislativo só produziria, né, no mundo ideal, o legislativo só produziria normas em perfeita consonância com a Constituição Federal. No mundo perfeito, o legislativo somente produziria normas que estivessem em acordo, em perfeita consonância com a Constituição Federal. Não é isso que acontece. Nós não vivemos num mundo perfeito. E o legislativo, por vezes, tende a produzir normas jurídicas que, de alguma forma, atentam contra a Constituição. Gente, essas normas,
elas são nulas ou elas são inaplicáveis, porque elas desobedecem à Constituição. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema. A partir do momento, a partir do momento em que a norma, né, vamos falar da lei, em que a lei, o projeto de lei foi confeccionado, foi elaborado, né, e foi aprovado, depois foi submetido à sanção presidencial, foi submetido à sanção presidencial e entrou em vigor, né, teve a sua vacatio legis, ou não, né, vacatio legis é opcional, teve a sua vacatio legis ou não, a partir do momento em que ela entrou em vigor, a lei está produzindo efeitos. Não interessa, nesse momento, né, não interessa se ela fere a Constituição ou não. Se passou batido, se ninguém percebeu, opa, ela está no ordenamento jurídico e está produzindo efeitos. Está produzindo efeitos. E é isso que nós queremos? Não. A Constituição preza para que toda norma que a desrespeita seja excluída do ordenamento jurídico. Então nós temos esse problema. Como atingir mecanismos para expulsar do ordenamento as leis inconstitucionais? As leis inconstitucionais. Esse é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade serve para quê? Para pegar todas as normas que são contrárias à Constituição, né, as leis que são contrárias à Constituição, e extirpá-las e colocá-las para fora do sistema jurídico, de modo que é para evitar que ela continue produzindo efeitos, né? Evitar que ela produza, né? Primeiro momento, evitar que ela produza, mas se ela já estiver produzindo, evitar que ela continue produzindo efeitos né, no tempo. Nós queremos tirar essa lei do ordenamento. Tudo bem? Então, basicamente, né, na essência, esse é o nosso tema do dia. Tá? Bom, e aí, meus caros? E aí, pergunto a vocês. Agora o tio vai fazer uma pergunta. Qual órgão do Estado deve desempenhar esse controle de constitucionalidade? Que órgão do Estado? Isso é uma questão que causou, né, no tempo em que se preocupava com isso, que causou muito reboliço, né, em que se preocupava quem? Será que vai ser o executivo? Será que vai ser o próprio legislativo ou o judiciário? Ou será que nós precisamos criar um outro órgão que não se confunda com nenhum desses outros três para fazer isso? Tá? Então, é uma função que é necessária para o bom funcionamento do Estado. Por quê? Porque vai manter a integridade do conjunto do ordenamento jurídico. Né? Então, a partir do momento em que começam a entrar no ordenamento jurídico normas inconstitucionais, o sistema jurídico está com defeito. Não se enganem. Né? A partir do momento em que o ordenamento jurídico começa a sofrer o influxo de normas inconstitucionais, você tem um defeito no ordenamento jurídico, ele está com problema. E essas normas precisam ser eliminadas. Então, é necessário, sim, para o bom funcionamento do Estado. Mas, ao mesmo tempo, é um manejo de muito poder. Né? E é claro, e aí fica a dúvida, né? Será que aquela pessoa que tem poder pode abusar dele? Né? Será que se o judiciário ficar com essa função, será que o judiciário não pode ir para cima do legislativo? Ou se for o executivo, será que ele pode fazer a mesma coisa? Ou se o legislativo mesmo ficar com esse próprio poder, será que ele vai usar só quando ele quiser? E quando ele não quiser, ele não usa? Mesmo que ele tenha que usar, né? Mesmo que a Constituição mande, como é que a gente obriga ele a fazer? Então, ficou uma questão bastante... na época em que isso surgiu, né, no século XIX, já no século XIX mais ou menos, tá? Isso causou muito problema. Tá? De uma certa forma, foram encontradas, né, alguns países, cada país encontrou a sua saída, né? Só para a gente encerrar aqui esse assunto, depois a gente até vai falar como é que a gente faz no Brasil. Mas cada país encontrou a sua saída. Né? Cada estado, dentro da sua cultura, né, da sua própria cultura, encontrou mecanismos próprios
para fazer isso, para realizar esse controle. Tá? E aí, meus caros, depois a gente vai voltar nisso. Mas esse controle, em primeiro momento, é um controle formal. Tá? Então nós temos, dentro do controle de constitucionalidade, vou falar mais lentamente que a língua enrola, né? Controle de constitucionalidade. Dentro do controle de constitucionalidade, nós temos um controle formal. Esse controle formal não causa maiores problemas. Não causa maiores problemas. O que é esse controle formal? É um controle eminentemente jurídico. É um controle que vai analisar o quê? O processo de criação das normas jurídicas. É o chamado processo legislativo, que nós vamos estudar semestre que vem, né? Constitucional, parte 2, a volta dos que não foram. Né? Então vocês vão estudar os processos legislativos. Professor, onde é que está isso na Constituição? No artigo 60 em diante. Então, o artigo 60 e seguintes são os artigos que falam do controle do processo legislativo, E aí a gente até examinou um pouquinho, né? Qual é o primeiro? É a emenda constitucional. A emenda constitucional é o primeiro, né? Depois vem as leis ordinárias, depois vem as leis complementares, depois vem as leis ordinárias, depois vem as leis delegadas, depois vem os decretos e etc. Né? Então, nós vamos estudar isso semestre que vem. O controle de constitucionalidade formal vai fazer o quê? É um controle puramente jurídico, cuja função é examinar se as normas observaram o processo de criação previsto lá na Constituição Federal. Então, peraí, essa emenda constitucional observou o quórum qualificado, né, a maioria qualificada que está lá na Constituição? Será que essa lei ordinária observou, né, o quórum de maioria simples? Enfim. Tá? Vai observar a forma, por isso um controle formal. Né? Vai examinar o processo legislativo, o procedimento legislativo. E o que mais? As regras de competência. Né? Será que o Legislativo do Estado de São Paulo tem competência para estabelecer uma lei que regula direito do trabalho? Sabemos que não. Né? Nós sabemos que não. A competência para falar sobre o direito do trabalho é uma competência da União. Né? Então, a União pode estabelecer direitos de trabalho. Se o Estado de São Paulo fizer uma lei como essa lei será inconstitucional. Por quê? Porque o Legislativo paulista, né, na Assembleia Jurídica, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai ter usurpado de competência que a Constituição Federal deu à União. Da mesma forma, a União pode falar sobre o ICMS? Pode estabelecer como o Estado de São Paulo cobra o ICMS? Não. Isso é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é que tem poder para dizer como é que será feito, né, o controle a cobrança, né, a fiscalização e cobrança do ICMS. Né, é uma competência legislativa que a Constituição outorgou a legislativo estadual. Né? Então, aí você teria a União invadindo competência dos estados. A mesma coisa vale para o município, né? Municípios, Distrito Federal. Então, são regras de procedimento. Né? Primeiro, o processo foi observado. Segundo, foi criado, né? A norma foi criada pela autoridade competente, pelaquela pessoa que a Constituição disse que pode fazer, né? Por aquela que a Constituição disse que tem o poder para fazer. Então, é isso que isso, né? Esse controle formal. Tá? Não se faz em nenhum momento um juízo acerca do conteúdo. Isso não é feito. O controle de constitucionalidade a nível formal examina simplesmente regras de caráter procedimental. Só. E só. Não existe nenhum juízo acerca do conteúdo. Então,
de uma certa forma, ainda mais nos dias de hoje, né, não existe, não tem existido maiores problemas, né, sobre o controle de constitucionalidade a nível formal. Tá? Em contrapartida, né, em outras palavras, né, não havendo desrespeito às formas constitucionais e o âmbito de competência formal ou material, a lei é formalmente válida. O que está dizendo aqui? O que está escrito aqui? Para o controle de constitucionalidade formal, né, não havendo, não havendo desrespeito às normas constitucionais no que diz respeito ao processo ou matéria, né, essa lei, né, a lei que fala sobre esse conteúdo tem que ser criada pelo agente competente. Foi criada pelo agente competente? Foi. Então, ótimo. Então, observou o processo e foi criada pelo agente competente. Então, perfeito. A lei é formalmente válida. A nível formal, a nível de sua estrutura, né, ela não tem nenhum problema. Só que o controle formal não é suficiente. O controle formal não é suficiente. Não basta, né, a gente simplesmente fazer um controle do processo legislativo, né? Ou seja, se foi observado o processo e se o processo foi tocado pela autoridade competente. Não basta. Existe necessidade. Por quê? Por que não basta? Porque as normas infraconstitucionais, elas precisam, né, estar em proveito dos cidadãos, observar os princípios fundamentais previstos na Constituição brasileira, dentre os quais o Estado de Direito, aliás, o Estado democrático de direito, né, precisa concretizar os direitos humanos e fundamentais previstos em toda a Constituição, né? Vocês viram o iniciozinho da Constituição, mas a Constituição inteira, ela é recheada, ela é salpicada, né, de artigos dedicados a concretizar direitos humanos e fundamentais, do início ao fim, né? Lá no fim você vai ver o quê? Você vai ver saúde, educação, o artigo 226, né, que fala da saúde, quase já no fim, do desporto, do lazer, da cultura, enfim. Defesa da economia, lá no artigo 170, né, os direitos econômicos e etc. Então a Constituição inteirinha ela é salpicada, né, de artigos, de conteúdo consagrado a concretizar direitos humanos e fundamentais. E esses direitos humanos e fundamentais precisam ser cumpridos, precisam ser levados a cabo pela legislação infraconstitucional. E ainda, né, mais importante, cumprir, né, ou fazer cumprir, atingir os objetivos fundamentais da República. Esse artigo você nunca pode esquecer. Onde é que estão os objetivos fundamentais da República, meus caros? Artigo 3º, né? Artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos fundamentais, né? Que são lá soberania nacional, construção de uma sociedade livre, justa, solidária, sem distinção de cor, raça, credo ou de qualquer outra forma, né? A valorização do trabalho da livre iniciativa, se eu não me engano, e erradicação das desigualdades sociais e regionais, né? São os grandes objetivos fundamentais, além da dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana. São os grandes objetivos fundamentais da República. As normas infraconstitucionais têm que observar esses objetivos? É claro que sim. É claro que sim. Então, as normas infraconstitucionais são criadas para levarem a cabo, né, para concretizarem aquilo que efetivamente está disposto, né, na Constituição Federal. Daí porque é necessário também um controle do conteúdo das normas. Então eu não examino só o aspecto formal. Não basta examinar só o aspecto formal. Eu preciso examinar também o conteúdo. Nossa, professor, então pode ter uma lei formalmente válida? Pode. E que seja inconstitucional? Sim.
ela é materialmente inconstitucional. Ela foi perfeitamente criada. O processo de criação dela seguiu a Constituição perfeitamente bem, perfeitamente correto, de forma perfeitamente correta. Mas o conteúdo está contrariando os valores, os princípios constitucionais. Logo, essa lei será, sim, materialmente inconstitucional. Ela precisa ser removida do ordenamento jurídico? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Pode acontecer o contrário, de uma norma ser materialmente constitucional, o conteúdo dela está perfeito, mas não foi observado o processo de criação? Pode também. Também pode. E aí, vai ter que tirar do sistema ou essa pode ficar? Não, claro que tem que tirar do sistema. Tá? Então, para que uma norma seja considerada constitucional, é preciso que ela observe esses dois aspectos. Ela precisa ser formalmente e materialmente constitucional. Ela precisa atender à Constituição tanto no que diz respeito ao seu processo de criação quanto ao seu conteúdo. Tá? Bom, e aí, meus caros, falando do controle material de constitucionalidade, né, é esse que dá problema. Né? Então, o controle material de constitucionalidade é aquele que vai examinar o conteúdo da norma, o teor da norma. Né? É um procedimento extremamente complexo, um procedimento extremamente delicado. Por quê? Porque é um processo interpretativo. E se é um processo interpretativo, ele possui um grau de subjetividade. Tem uma alta carga política, né? Esse é um exame para verificar, né, a adstrição, né, a adesão que a norma tem ao espírito, à filosofia, né, às disposições e aos princípios constitucionais. Então, é um exame axiológico, é um exame de valores. Tá? É um exame dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais estão sendo respeitados nessa norma? É isso que nós vamos ver. Justamente por isso, meus caros, por ser algo tão subjetivo e vinculado a valores, que existe uma alta carga política, um alto grau político. Não é um controle objetivo como o controle formal. O controle formal é meramente objetivo. Né? O controle material não. O controle material é um controle subjetivo. Depende de quem está fazendo a interpretação. Quem é a pessoa? De que forma ela pensa? Né? Existe um alto grau de subjetividade. Né? Então, justamente por isso, em razão, né, desse alto grau, de subjetividade, é que vários estados construíram, né, elegeram, né, o controle de constitucionalidade para um corpo político que é separado do legislativo, executivo e judiciário. É o caso da França, por exemplo. Né? A França não confia, né, não quer deixar esse poder nem para o legislativo, nem para o executivo e nem para o judiciário. A França, para resolver esse problema, ela construiu um outro órgão separado dos três poderes, que é a quem efetivamente compete o exame de constitucionalidade, tá? Não é nosso caso, mas vários países fizeram isso. Tá? A França talvez seja o maior exemplo. Né? A França tem a Câmara, né, de Controle de Constitucionalidade, a Câmara da Constituição, né, cuja função não é um membro não é vinculado ao legislativo, não é vinculado ao judiciário, nem ao executivo. É um órgão independente dos três poderes, né, algo meio como o nosso Ministério Público, né, que também é independente dos três poderes, cuja função é examinar o conteúdo das normas produzidas. A ideia, né, da França é que essa seria uma corte independente.
tá? E aí poderiam decidir de forma mais livre, enfim, não teria um jogo político por detrás, tá? Enfim, a ideia basicamente é essa. Ou então, nós temos o controle por um órgão jurisdicional, né? O controle vinculado a um órgão do Poder Judiciário, que é o nosso caso. Né? Que é o nosso caso. Só que aí nós temos um problema, né? Nós vamos ter o Poder Judiciário adotando posições eminentemente políticas. Será que essa é a função do Poder Judiciário? O Poder Judiciário dizendo se aquela norma deve ser interpretada assim ou assado, se aquela norma, enfim, vai exercer um conteúdo, um juízo, né? Vai exercer um juízo de valor, sobre as normas do Poder Legislativo. Será que isso não ficaria muita discricionariedade, muita liberdade para o Poder Judiciário? É uma questão teórica, né? É um problema teórico a ser superado. Tá? Na verdade, né, essa estrutura, essa ideia de atribuir ao Poder Judiciário o controle da constitucionalidade se baseia na própria teoria americana, né, do check and balance, do sistema de freios e contrapesos. Né? Caberia, então, ao judiciário corrigir desvios, verificados, né, nos outros poderes. Tá? Então, nosso caso, nós fomos por aqui. Né? Nosso controle de constitucionalidade é vinculado, sobretudo, não só, mas sobretudo, ao Poder Judiciário. Tá? A solução, então, para esse problema é levar em conta, né, a fim de evitar que o Poder Judiciário tenha discricionariedade para se imiscuir, né, para devassar o mérito, das normas, é necessário, então, que o Poder Judiciário, se ele for fazer esse exame político, esse controle político, qual foi a solução encontrada? A solução encontrada é que ele sempre deverá levar em conta os princípios constitucionais, os direitos e garantias fundamentais do Estado de Direito. Então, o judiciário, nós estamos dizendo assim, judiciário, você então, nós vamos permitir que você faça o controle político, o controle material da constitucionalidade. Então, você pode rever os valores das normas jurídicas, o conteúdo, e ver se ele está de acordo com os princípios da Constituição. Contudo, o seu exame sempre vai ser um exame pautado naquilo que está na Constituição, nos princípios constitucionais, nos direitos e garantias fundamentais e no Estado de Direito. Sempre. Então, o judiciário, né, parte da ideia é que o judiciário só poderá fazer o controle de constitucionalidade de forma material, né, sempre à luz dos valores, né, da carga axiológica constitucional. E aí, meus caros, vamos começar a falar aqui. Dos momentos, né, dos momentos de controle, dos momentos em que se exerce o controle de constitucionalidade. Né? No Brasil, diria que nós somos bastante pródigos, né, no que diz respeito aos momentos de controle. Nós temos um controle prévio, preventivo, tá? Nós temos um controle prévio, também chamado de preventivo, que é exercido por quem? Que é exercido pelo legislativo, sobretudo. Tá? Ou seja, o que é o controle de constitucionalidade prévio? A norma ainda não está pronta. A norma ainda não está pronta. A norma ainda não está produzindo efeitos. Ela ainda não entrou no ordenamento jurídico. Tá? Ainda não entrou no ordenamento jurídico. Então, o controle prévio é o controle que o legislativo faz sobre as normas que estão em produção, que ainda não estão concluídas. Tá? Quem faz? Primeiro, o plenário, né? O plenário, quando vai votar uma norma, quando vai votar uma lei,
eles podem votar por negar aquela lei, né? Negar aquele projeto de lei, negar segmento, justamente entendendo que ele é inconstitucional, justamente entendendo a sua inconstitucionalidade. É possível? É possível. Tá? Então, o plenário, quando se reúne para votar uma norma, né, para votar um projeto de norma, né, desculpa, um projeto de lei, é perfeitamente possível que o plenário, né, da Câmara, o plenário do Senado, negue seguimento àquele projeto por entendê-lo inconstitucional, seja no plano formal, seja no plano material. Perfeitamente possível. Tá? Depois, temos um órgão do Poder Legislativo, que é a CCJ, né? Que é a Câmara de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça. Tá? É a CCJ. Então, lembre disso, é importante. CCJ, Câmara de Constituição e Justiça. Tá? As duas casas possuem. Tá? O Senado Federal possui seu CCJ e a Câmara dos Deputados possui o seu CCJ. Seguinte, meus caros. Antes de um projeto de lei ir para votação no plenário, é necessário que ele passe pela CCJ. É necessário que o projeto de lei passe por aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o papel da Comissão de Constituição e Justiça? É justamente verificar se aquele projeto de lei está de acordo com os princípios e determinações constitucionais. Então a CCJ, que é um órgão que tanto, né, o Senado quanto a Câmara dos Deputados possuem, né, melhor dizendo, justamente compete a ele, né, o exame da constitucionalidade do projeto de lei antes desse projeto subir para votação na casa. Né, seja no plenário da Câmara, seja no plenário do Senado. Tá? Gente, é claro, né, esse controle não se aplica, né, para as medidas provisórias que são adotadas pelo presidente da República, pelas resoluções dos tribunais, resoluções do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, etc., e decretos. Tá? Então, esse controle prévio é um controle da lei, tá? Da emenda constitucional. As medidas provisórias, resoluções dos tribunais, decretos, nada disso tem esse controle prévio. Tá? Não tem. Então é um controle que vale para as normas que são criadas pelo legislativo apenas. Tá? Então medida provisória é uma norma criada pelo executivo, não vale. Resoluções dos tribunais, norma criada pelo tribunal, pelo poder judiciário, não vale. Né? Decretos, geralmente pelo executivo também, então tá fora. Tá? Então o controle prévio, sobretudo, né, é um controle do legislativo sobre as suas normas. Tá? O executivo também faz um controle prévio? Sim, é o veto jurídico. Né? O veto jurídico ou o veto político. Então, depois que uma norma... Nós vamos falar mais sobre o processo legislativo semestre que vem. Tá? Mas a ideia, basicamente, é a seguinte. Então, temos o projeto de lei. Né, surgiu o projeto de lei lá do deputado X, deputado Y, sei lá. O projeto de lei passou pela CCJ, então foi para a CCJ, foi aprovado. Aí vai para a Câmara, né? Então, se ele surgiu na Câmara dos Deputados, né, se ele foi iniciativa de um deputado, então ele vai ser votado primeiro na Câmara dos Deputados. Foi aprovado em plenário na Câmara dos Deputados. Agora ele sobe, vai para aprovação no plenário do Senado. É aprovado no plenário do Senado. Perfeito. Então a norma passou pela CCJ, foi aprovada no Senado, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, na Câmara do Plenário, do Senado, né, no plenário do Senado. Ela entra em vigor? Não. Depois que uma lei, né, estamos falando da lei, depois que a lei é aprovada nas duas casas, né, no plenário das duas casas, ela segue, antes de entrar em vigor, né, antes de ir para o ordenamento jurídico, ela segue para sanção ou veto presidencial. É um mecanismo, né, esse é um dos mecanismos de check and balance, né, de sistema de freios e contrapesos
decorrentes da separação constitucional dos poderes. Então, a norma criada pelo Poder Legislativo só é capaz, só é apta a produzir efeitos no ordenamento depois que ela for aprovada pelo Poder Executivo. Pelo Poder Executivo. Como que o Poder Executivo faz isso? Ele tem o poder de sancionar. Então, quando o Executivo sanciona um projeto de lei, ele está autorizando que esse projeto de lei entre no ordenamento jurídico e comece a produzir efeitos. Qual é o contrário? Quando o chefe do Executivo não aprova aquele projeto de lei, é o veto. Ele veta. Né? Ele veta. Então, o veto é quando o chefe do Executivo, né, não autoriza que a norma legal, né, que aquele projeto de lei siga para o ordenamento jurídico. Tá? É claro que o veto pode ser total ou parcial. Né? O veto pode ser total ou parcial. O veto pode ser jurídico. O que é o veto jurídico? É o veto pelo aspecto da legalidade. Né? Então, o chefe do Executivo verifica, né, no seu exame do projeto de lei que aquele projeto descumpriu alguma exigência constitucional. Então, ele é capaz de estabelecer o veto jurídico. Né? O veto jurídico, que está relacionado com o controle formal de constitucionalidade. Né? De outro lado, nós temos o veto político. O que é o veto político? O chefe do Executivo não concorda com o conteúdo daquela norma. Não concorda com o conteúdo daquela norma. Para ele, aquela norma, né, o conteúdo daquele projeto ofende os princípios e valores, né, ofende a carga axiológica da Constituição Federal. Né? Então, temos aí o controle prévio, né, que é estabelecido pelo Judiciário, pelo Executivo. No caso do Judiciário, no caso do Poder Judicial, o Poder Judicial também estabelece um controle prévio? Sim. É claro que o Poder Judiciário só se movimenta por provocação, então alguém precisa provocá-lo, mas é possível que o Poder Judicial confira um mandado de segurança que é impetrado por um parlamentar. Então o parlamentar, seja ele da Câmara, seja ele do Senado, está vendo se desenrolar a votação de um projeto de lei que ele entende inconstitucional, está passando normalmente, e aí ele vai no judiciário, impetra, né? O nome do verbo é impetrar. Impetra um mandado de segurança para fazer o quê? Para que o judiciário barre a progressão daquele projeto de lei. Então ele consegue barrar, né, a votação, consegue barrar o processo legislativo daquele projeto de lei. Tá? Então o judiciário também está apto a fazer um controle prévio, um controle preventivo. Tá? E temos, né, o controle posterior, o controle repressivo. Né? Controle posterior, o controle repressivo, é aquele em que a norma inconstitucional já está em vigor. Né? O controle repressivo é aquele em que a norma inconstitucional já está em vigor. Né? Então, pode ser um controle político, né? Tá? Por meio de uma corte ou de um tribunal constitucional. Não é o nosso caso. Tá? Nós não temos um controle político. Tá? Pode ser por meio de um sistema jurisdicional misto, que é o nosso caso, tá? Ou pode ser um sistema híbrido, que é o controle político e jurisdicional. Não é o nosso caso. Nosso caso é o chamado controle jurisdicional misto, porque mistura dois grandes controles jurisdicionais, o difuso e o concentrado. Não se preocupem com isso, vocês vão ver o que é isso já já. Tá? Então, nós temos aqui o controle, no Brasil nós temos o controle jurisdicional misto. Tá? Por quê? Porque temos o sistema, o controle difuso e o controle concentrado. O controle político é feito por um órgão político, né, seja ele uma corte ou um tribunal, e o sistema híbrido junta, né, o controle político com o jurisdicional. Nenhum dos dois é o nosso caso. Nós ficamos com a porta número 2
né? Enfim, vocês nem lembram da porta dos desesperados, né? Bom, enfim, deixa pra lá. Não é importante no momento. Depois vocês colocam lá no YouTube e vocês veem. Bom, vamos voltar aqui. Voltando aqui. Gente, no Brasil, o controle posterior, né, quem dá a última palavra no controle de constitucionalidade? Poder Judiciário. A última palavra, né, quem decide em último grau o controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Tá? É claro que os três poderes, vocês viram, né, que os três poderes trabalham juntos, né, trabalham de formas diferentes no controle prévio de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade preventivo tem a atuação do legislativo, tem a atuação do executivo e do judiciário. O controle repressivo, o controle posterior, o controle repressivo não. No controle posterior, no controle repressivo, é só o judiciário. É só o judiciário. Tá? Então, o controle repressivo é aquele em que a norma é inconstitucional já está em vigor e ela precisa ser removida do ordenamento. Né? Os efeitos que ela produz no ordenamento têm que ser cassados, têm que ser retirados do sistema. Tá? E ela precisa ser retirada, né? A própria norma precisa ser removida do ordenamento. E só quem pode fazer isso, né, depois que uma norma entra no ordenamento jurídico, só o Poder Judiciário pode removê-la. Né? Só. O Legislativo pode, quando muito, substituí-la, né, por outra. Tá? Revogá-la por outra. Tá? Mas quem pode excluí-la definitivamente é o Judiciário. Temos então duas vias, né? Vocês viram, a difusa e a concentrada. Por que temos duas vias, meus caros? Porque, como eu disse, né, cada país adotou, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas características, de acordo com a sua tradição jurídica, cada país adotou o seu processo diferente, né, o seu próprio processo. E dois se destacaram muito no mundo. Dois se destacaram. O primeiro deles, né, surgiu logo depois, pouco depois da Constituição Americana, é o processo americano, né, o controle de constitucionalidade dos Estados Unidos. E o outro foi influenciado por um cabra chamado Hans Kelsen, um austríaco, né, controle austríaco, que é o outro controle judicial. Então, um inspirado nos americanos, e o outro é o chamado de controle americano, né? E o outro é o controle austríaco, inspirado em Hans Kelsen, inspirado em Kelsen. Tá? Então, esses são os dois grandes controles, as duas grandes formas de controle jurisdicional. Qual que o Brasil usa? As duas. O Brasil usa os dois. Tá? O Brasil mistura, né? O sistema constitucional brasileiro mistura o controle difuso com o controle concentrado. Tá? O controle difuso com o controle concentrado. Nós temos então o controle pela via da exceção, né? Que é o sistema americano, também chamado, né, mais comumente chamado de controle difuso. Tá? Então falei controle de exceção, controle concreto, controle incidental. Entenda, é o sistema americano. Nome mais comum, controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade. Lembra? Está aqui atrás, né? Difuso e concentrado. Então, o sistema difuso, né, o meio jurisdicional difuso, é o mecanismo americano. Também chamado da via da exceção, ou via concreta ou incidental. E a segunda é a via da ação, também chamado de controle abstrato, né, que é o sistema austríaco, tá, inspirado em Hans Kelsen, também chamado, né, o nome mais comum, controle concentrado de constitucionalidade. Então, o sistema americano é o sistema difuso de controle, sistema austríaco é o sistema concentrado. Nós, no Brasil, para que escolher um ou outro, nós ficamos com os dois. Né? Então, nós usamos os dois controles. Bom, caros, enfim. O controle pela via da exceção, o controle americano, né? O controle pela via difusa,
se desenrola no processo judicial. É claro que os dois são processos judiciais, né? Os dois se desenvolvem em juízo. Mas, olha só, vejam a diferença. Vejam se vocês conseguem entender. Essa aula é muito importante, hein, gente? Pelo amor de Deus, não perca. Se você assista com atenção, assista 2 vezes se precisar. Gente, vocês estão tendo o boi dessa aula fica gravada no YouTube para vocês assistirem, pra vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. Se vocês não entenderem controle de constitucionalidade, tudo bem que é uma matéria difícil, mas se vocês não entenderem controle de constitucionalidade é porque vocês não quiseram. Vocês estão tendo todas as ferramentas aqui à disposição. Tá? Então vamos lá. Vamos retomar. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Gente, olha só. Controle difuso, controle americano, se desenrola num processo judicial. Tá? Então, uma das partes alega a inconstitucionalidade de uma lei, tá, que se quer aplicar no caso. Tá, que se quer aplicar. Então é o seguinte, vamos imaginar aqui um exemplo. Fácil. Tá? É fácil. Tá, já sei. Estamos em abril, época mágica, né? Época em que nós fazemos as nossas declarações anuais de ajustes de imposto de renda. Né? Todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo que ganha mais de 28 mil por ano, se mais ou menos me lembro, né? Acho que é mais ou menos por aí. Todo mundo que ganha mais de 28 mil reais por ano é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual de imposto de renda, mandar para o leão. Né? Bom, gente, vamos imaginar aqui que a União soltou uma lei que aumenta a alíquota do imposto de renda, mas não observou um dos requisitos essenciais. Né? Vamos supor que em janeiro, a União aprovou uma lei, tá? Então passou uma lei, foi sancionada pelo presidente Bozo, em que aumenta a alíquota do imposto de renda. E já quer fazer valer para esse ano agora. Nesse caso, meus caros, vocês não precisam saber disso, vocês vão ter essa matéria lá no fim do curso, mas você precisa saber que um dos requisitos mais importantes nas leis tributárias é o princípio da anterioridade. Né? Então, uma lei criada nesse ano só vai produzir efeitos no ano seguinte, tá? Ainda respeitando a noventena, mas não se preocupem com isso. Então, uma lei criada em janeiro de 2020 para falar sobre o aumento da alíquota do imposto de renda só pode valer para 2021. Para esse ano, não vale. Tá? Para esse ano, não vale. Eu estou dizendo que aquela lei, que a aplicação daquela lei, né, a lei que diz que começa a entrar em vigor na data da sua publicação, eu entro com uma ação. Então, eu professor Rafael, eu entro com uma ação contra a União, né, sou Vina que só, escorpião está no bolso, entro com uma ação contra a União, dizendo, ó, excelência, eu, Rafael, não vou pagar essa alíquota a mais, esse adicional de alíquota que a União passou na lei, porque a União não poderia aplicar essa lei agora. A aplicação dessa lei nesse ano é inconstitucional. A lei está vedando, né? A lei está atentando contra um dispositivo constitucional, né? E ela só pode produzir efeitos no ano que vem. Tá? Então essa lei agora é inconstitucional. Tudo bem? Beleza? Estão entendendo esse exemplo? Aí o juiz vai sentenciar. Aí ele fala o quê? Rafael, eu olhei aqui o processo, você tem razão. Essa norma deveria dizer que vai ser aplicada só a partir de 2021, ela não poderia estar sendo aplicada desde já. Então, eu realmente entendo que essa lei é inaplicável.
Ganhei o processo. Eu, professor Rafael, ganhei o processo. Ganhei na cara da União. In your face. Enfim, ganhei. Vai aplicar para mim, então eu vou ter que pagar esse adicional de alíquota? Eu, Rafael, vou ter que pagar esse adicional de alíquota? Não, eu ganhei o processo, né? Eu tenho uma sentença que me respalda, certo? E todo o resto do país vai ter que pagar esse adicional de alíquota? Aham, vai. Vai sim. Vai sim. Tá? Então, essa é a grande característica do controle pela via difusa. Ele só vale para a parte que alegou em juízo. Tá? Então, no controle de exceção, né, no controle de exceção, em primeiro lugar, é necessário provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem o princípio da inércia, né, ele é inerte por natureza. Para que você mova o Judiciário, é preciso você acioná-lo. Né? Então, sem provocação, sem intervenção judicial. Então, você precisa provocar o Judiciário. Você faz isso através de uma petição inicial. Né? Você faz isso através de uma petição inicial. Vejam, se eu ganho o processo, a lei não é anulada. No sistema difuso, no controle americano de constitucionalidade, a lei não é retirada do ordenamento jurídico. Ela não é retirada do ordenamento jurídico. Vou repetir. Tira a cera das orelhas. Não é retirada do ordenamento jurídico. Ela simplesmente deixa de ser aplicada à parte que a invocou. Então, se eu aleguei, né, se eu invoquei no judiciário, né, se eu aleguei a inconstitucionalidade da lei e eu ganhei, e eu venci o processo, não é que a lei vai sair do ordenamento jurídico. A lei vai deixar de ser aplicada a mim somente. E para toda a coletividade. Todo mundo, né? Todo mundo que não alegou, vai aplicar normal. Vai aplicar normal. Então, se você quer ter o benefício, você precisa fazer o quê? Você precisa entrar com a ação. Tem que entrar com a ação. Tá? No controle difuso de constitucionalidade, difuso por isso, né? Se você quer ter se você quer afastar de você a aplicabilidade da lei, você tem que entrar com a ação. Se você não entrar com a ação, vai continuar aplicando normal para você. Tá? Então, a lei não é aplicada, é claro, né? Desde que o judiciário reconheça a sua inconstitucionalidade. Ela deixa de ser aplicada para aquela pessoa que entrou com a ação e venceu. Aquela pessoa que entrou com a ação e venceu. Tá? E para todas as demais pessoas, para todas as pessoas que não entraram no judiciário, a lei vale normalmente. A lei vale normalmente. A lei continua no ordenamento jurídico, ela continua vigendo, ela só não produz mais efeitos para mim. Eu a questionei judicialmente. Eu invoquei judicialmente a sua inconstitucionalidade. Tá? Mas para todo o resto da sociedade, para todo o resto, vale igual. Tá? Então a lei não desaparece do ordenamento jurídico. Tá? É a chamada relativização da coisa julgada. Né? A lei não some do ordenamento jurídico. Ela simplesmente, né, relativiza a coisa julgada. Deixa de se aplicar para mim. Para mim. Tá? Nada obsta que em outras situações a lei seja aplicada e já que continua a produzir efeitos jurídicos. Então tem um exemplo, meus caros. Recentemente, os tribunais superiores estão entendendo que é inconstitucional a União colocar o valor destacado a título de ICMS na cobrança do PIS e da COFINS. Tá? Na cobrança do PIS e da COFINS. Então, os tribunais superiores têm entendido que a União, quando ela exige o pagamento da COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, quando ela exige o pagamento da COFINS, colocando na base de cálculo do tributo o valor pago pelo empregador, né, a título de PIS e COFINS, ele está cometendo uma inconstitucionalidade. Só que é o seguinte, então o judiciário tem entendido que se você teve nos últimos 5 anos, pagamento
pagamento de tributo, né, pagamento da COFINS, tendo, né, o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, se você teve o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a União cobrou a mais de você. E a União tem que te devolver relativamente a esses últimos 5 anos. Legal, né? Legal. Só que é o seguinte, você quer essa vantagem? Então tem que entrar com a ação. Controle difuso de constitucionalidade. Né? O judiciário entende que ela é inconstitucional, mas é um entendimento interpartes. Só produz efeito para as partes litigantes. Então, o empregador que quer gozar benefício, né, que quer gozar desse benefício, ele precisa entrar com a ação. Ele precisa entrar com a ação, dizer para o judiciário, né, que a lei é inconstitucional, e o judiciário vai declarar inconstitucional, mas só vai valer para a parte, só vai valer para as partes. Né? O judiciário não vai tirar a norma, não vai tirar a lei tributária, né? Não vai tirá-la do sistema jurídico. Tudo bem? Já no controle pela via da ação, que é o controle concentrado, é o sistema austríaco, é o contrário. Né? O sistema austríaco é o contrário do controle alemão, do controle americano, desculpa. Tá? O sistema austríaco é o contrário do controle americano. Nós temos as ações de inconstitucionalidade. Já ouviram falar de ADIM ou ADI, né? ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. ADPF, né? Alegação de descumprimento de preceito fundamental. Outra, a ADECOM, ação declaratória de constitucionalidade, né? A representação interventiva, etc. Né? Então existem ações constitucionais, tá? Temos um controle direto, e vale para todos. Tá? Na ação pede-se, né, aqui sim, né, pede-se que a lei seja retirada do ordenamento jurídico, que ela perca a sua validade constitucional, e a decisão jurídica, a decisão judicial, vai ter eficácia erga omnes, vai ter eficácia para toda a sociedade. Tá? Então a lei, aqui sim, tá? No controle concentrado, no controle austríaco, né? Aí sim, aqui, se o judiciário entender pela inconstitucionalidade, a lei é removida do ordenamento jurídico. Para todo mundo. Tá? Então é um controle concentrado por quê? Por que nós chamamos de controle concentrado? Porque ele é feito pela Suprema Corte. Esse é um dos papéis, né, na verdade um dos principais papéis, né, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, é um controle concentrado porque essas ações são examinadas aonde? Qualquer juiz de Caçapava, juiz de Taubaté? Não. Essas ações, elas são examinadas aonde? Na Suprema Corte. No nosso caso, no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do sistema americano. No sistema americano, eu posso entrar com a ação aqui em Taubaté, eu posso entrar com a ação aqui em Caçapava. Qualquer juiz de qualquer lugar do país pode declarar, pode reconhecer a inconstitucionalidade pelo sistema americano. Né? A lei isso não vai valer mais para mim, mas vai valer para o resto da sociedade. Aqui não. Aqui a lei, ela, se perder, né, se for reconhecida que a lei é inconstitucional, a lei vai ser retirada do sistema jurídico. E isso é feito por quem? Pela Suprema Corte. Tá? No nosso caso, pelo STF. Entenderam a diferença? Outra questão, tá? Outra questão do controle pela via da ação. Qualquer um pode entrar? Qualquer um pode fazer uso do controle concentrado? Não. Controle difuso, qualquer um pode entrar com uma ação anulatória, enfim, qualquer tipo de ação, né, para alegar que uma lei é inconstitucional. Na via concentrada, não. Na via concentrada, são pouquíssimas pessoas. Tá? O presidente da República, a Advocacia Geral da União, né, o chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, né, partidos políticos com representação no Congresso,
associações, sindicatos, governadores de estado. São pouquíssimas pessoas que podem manejar as ações diretas. Tá? São pouquíssimas pessoas. Por isso que é um dos motivos pelo qual é chamado de controle concentrado. Né? Ele ocorre todo em um lugar só e ele é movido por pessoas muito específicas, que a Constituição, no caso a nossa Constituição, né, elege. Tá? O nosso ordenamento jurídico elege. Tudo bem? Então, essas são as grandes diferenças, né, entre o controle difuso e o controle concentrado. Tá? Gente, entende-se que o controle pela via da ação, controle concentrado, é um controle eminentemente político, né? Enquanto que a via da ação é um controle eminentemente jurídico. Tá? É claro que na ação, também, na via da ação, na via concentrada, também é possível fazer um controle jurídico. Também um controle jurídico, tá? Mas geralmente, quando a gente lança a mão, né, quando o Estado lança a mão, né, das ações declaratórias, da ação direta de constitucionalidade, da ADPF, da ADCOM, enfim, das outras, geralmente é um controle político. Geralmente, o Supremo Tribunal é chamado para fazer a sua interpretação da norma à luz da Constituição. Uma interpretação. Enquanto que na via da ação, né, a via da exceção, desculpa, né, o sistema difuso, geralmente você tem um problema formal. Né? É sempre assim? Não, é claro que não. Né? Geralmente é, mas nem sempre. Tá? Geralmente é, mas nem sempre. Então, gente, nós sabemos, né, que o controle político material, o controle de conteúdo, dependendo de quem o faça, né, é possível que represente um ferimento, né, uma agressão aos direitos e garantias fundamentais ou até mesmo intromissão na competência de outros poderes. Tá? É um controle muito difícil de ser exercido, né? Muito tênue, controle de conteúdo. Né? É algo muito delicado. Tá? Então, nós, no nosso sistema brasileiro, né, de controle de constitucionalidade, nós temos os dois, né, o controle pelo sistema difuso e pelo sistema concentrado. O controle pela via difusa, né, foi inaugurado na Constituição, de 1891, né, inspirada nos Estados Unidos, justamente por isso, né, inspirado na Constituição americana, tá? Então ele foi trazido, né, o controle difuso de constitucionalidade foi trazido na Constituição da República, Constituição de 1891. É um controle bastante tradicional no país, ele já existe, né, há mais de século. Tá? E o controle concentrado foi trazido na Constituição de 34, e aí cria no Brasil, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM ou ADI, sem o N de navio, né, também é possível, existe dos dois jeitos. Tá? A ADIM, que foi criada em 1954, e a partir de então você tem também o controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Gente, isso aqui eu vou falar melhor na próxima aula, tá? Eu vou falar melhor, não se preocupem. Tá? Por hoje, eu vou encerrar por aqui. Tá? Não se preocupem com isso aqui. Aqui eu coloquei as ações de controle. Tá? A DIN, a DPF, a DO, a DECOM, IF, enfim. Mas eu vou falar melhor sobre isso. Tá? Geralmente isso aqui eu só coloco para apresentar e eu falo sobre isso na nossa próxima aula, que é o controle de constitucionalidade parte 2, a vingança dos que não foram. Tá bom? Então, gente, basicamente, tá? Nossa aula é isso. Atenção, muita atenção, tá? Vocês têm bastante coisa para estudar, tá? E fico à disposição de vocês para quem precisar. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus aí, se cuidem, tá? E a gente se vê. Tchau, tchau.